Senhora Line, o menino gritou. Ele estava sem fôlego. O coração quase saindo pela boca. Na frente da nossa porta. Vocês precisam vir. Venham agora. Um dia, aos 4 anos de idade. Eu estava na sala de estar da nossa casa. Sentada no sofá com minha mãe de um lado e minha amiga Cindy do outro. Kentwood era como aquelas cidades de novelas. Sempre havia drama. Cindy estava tagarelando com minha mãe sobre o escândalo mais recente enquanto eu só escutava. Tentando acompanhar, quando a porta foi escancarada. A cara do menino bastou para sabermos que algo terrível tinha acontecido. Meu coração disparou. Minha mãe e eu começamos a correr. A rua tinha acabado de ser pavimentada e eu estava descalça. Correndo sobre o piche quente. Ai ai ai, eu gritava a cada passo. Olhei para os meus pés e vi o piche grudado neles. Finalmente chegamos aonde meu irmão Brian estava brincando com seus amigos da vizinhança. Eles tentaram cortar o mato alto em um terreno com seus quadriciclos. Essa ideia pareceu fantástica para eles porque eram idiotas. Inevitavelmente não conseguiram ver uns aos outros por causa do mato alto e acabaram batendo de frente. Eu devo ter visto tudo, ouvido Brian berrando de dor. Minha mãe gritando de medo, mas não me lembro de nada. Acho que Deus fez eu desmaiar para que não me recordasse da dor e do pânico, ou do corpo todo machucado do meu irmão. Um helicóptero o levou para o hospital. Quando fui visitar Brian alguns dias depois, ele estava inteirinho engessado. Pelo que pude ver, ele quebrou quase todos os ossos do corpo. E o detalhe que mais me impressionou, sendo criança, foi o meu irmão tendo que fazer xixi através de um buraco no gesso. A outra coisa que não consegui deixar de notar foi que o quarto dele estava repleto de brinquedos. Meus pais ficaram tão gratos por ele ter sobrevivido e se sentiram tão mal por Brian que, durante sua recuperação, todo dia era Natal. Minha mãe cuidou do meu irmão por se sentir culpada. Até hoje ela faz o que ele quer. É engraçado como uma fração de segundo pode mudar a dinâmica de uma família para sempre. O acidente me aproximou muito mais do meu irmão. Nosso vínculo se formou a partir do meu sincero e genuíno reconhecimento de sua dor. Depois que Brian voltou para casa, eu não saía do lado dele. Dormia ao lado dele todas as noites. Brian ainda não conseguia dormir em sua própria cama porque o corpo inteiro estava engessado. Então ficava em uma cama especial e, aos pés dela, colocaram um colchão para mim. Às vezes, eu subia na cama dele só para abraçá-lo. Após Brian ter tirado o gesso, continuei a dormir ao lado do meu irmão por anos. Mesmo pequenina, eu sabia que, entre o acidente e toda a exigência imposta a ele pelo nosso pai, meu irmão teve uma vida difícil. Eu queria confortá-lo. Finalmente, depois de anos, minha mãe me disse: Britney, agora você está quase na 6ª série. Você precisa começar a dormir sozinha. Eu disse não. Eu era tão pequena, não queria dormir sozinha. Mas ela insistiu e por fim tive de ceder. Ao ficar no meu próprio quarto comecei a gostar de ter meu próprio espaço, porém continuei extremamente próxima do meu irmão. Ele me amava. E eu o amava tanto. Por ele, eu sentia o amor mais carinhoso e protetor. Não queria nunca que ele se machucasse. Já o tinha visto sofrer demais. À medida que meu irmão foi melhorando, acabamos nos envolvendo bastante com a comunidade. Como era uma cidade pequena com apenas alguns milhares de habitantes, todos apareciam para colaborar com os 3 principais desfiles que aconteciam todos os anos. Mardi Gras, 4 de julho, Natal. As ruas ficavam repletas de pessoas sorrindo, acenando, abandonando o drama de suas vidas por um dia para se divertir observando seus vizinhos perambulando lentamente pela rodovia 38. Teve um ano em que alguns de nós, crianças, decidimos decorar um carrinho de golfe e colocá-lo no desfile de Mardi Gras. Devia haver provavelmente umas 8 crianças naquele carrinho. Muitas, é óbvio. Havia 3 no banco, um casal de pernas laterais segurando o pequeno teto. 1 ou 2 se balançando na parte de trás. Estava tão pesado que os pneus quase furaram. Todos usávamos trajes do século XIX, nem me lembro por quê. Eu estava sentada no colo das crianças maiores na frente, acenando para todos. O problema era que, com tantas crianças em um carrinho de golfe e seus pneus murchos, a coisa ficou difícil de controlar. E com as risadas, os acenos e a empolgação. Bem, só batemos no carro da frente algumas vezes. Mas foi o suficiente para sermos expulsos do desfile. Quando meu pai voltou a beber muito, os negócios dele começaram a falir. O estresse de não ter dinheiro foi agravado pelo caos das mudanças extremas de humor do meu pai. Eu sentia medo principalmente quando andava de carro com ele, pois ficava falando consigo mesmo enquanto dirigia. Eu não conseguia entender o que ele dizia, parecia viver em seu próprio mundo. Eu sabia, naquele momento, que meu pai tinha motivos para querer se embriagar. Vivia estressado por causa do trabalho.
Agora vejo com ainda mais clareza que ele estava se automedicando depois de ter sofrido durante anos os abusos de seu pai, Jun. Naquela época, entretanto, eu não sabia por que era tão duro com a gente. Porque nada que fazíamos parecia ser bom o suficiente para ele. A parte mais triste para mim foi que sempre quis um pai que me amasse do jeito que eu era. Alguém que me dissesse: eu simplesmente te amo. Você pode fazer o que quiser. Ainda vou te amar incondicionalmente. Meu pai era negligente, frio e ruim comigo. Mas era ainda mais severo com Brian. Ele exigia tanto que meu irmão fosse bom nos esportes que chegava a ser cruel. A vida do Brian naqueles anos foi muito mais difícil que a minha. Pois nosso pai fez meu irmão viver sob o mesmo regime de brutalidade a que Juno tinha submetido. Brian era obrigado a jogar basquete e também futebol americano mesmo não tendo aptidão para isso. Meu pai também podia ser abusivo com a minha mãe. Mas ele era mais o tipo de bêbado que sumia de casa por uns dias. Para ser sincera, era um alívio para a gente quando fazia isso. Eu preferia quando ele não estava lá. O que tornava a presença dele em casa particularmente ruim era que a minha mãe discutia com ele a noite toda. De tão bêbado, não conseguia falar. Eu não sei se meu pai conseguia ouvi-la. Mas nós, sim. Brian e eu tínhamos que sofrer as consequências da fúria dela. Ou seja, não conseguíamos dormir a noite toda. Os gritos dela ecoavam pela casa. Furiosa, eu ia até a sala de estar, de camisola, e implorava: só dê o jantar para ele e o coloque para dormir. Ele está doente. Ela discutia com alguém que sequer estava consciente. Mas ela não me ouvia. Eu voltava enfurecida para a cama, meu olhar fuzilando o teto, ouvindo minha mãe gritar, amaldiçoando-a em meu coração. Isso não é terrível? Era ele que estava bêbado. O alcoolismo dele que tinha nos deixado sem dinheiro. Era ele quem ficava desmaiado na cadeira. Mas era minha mãe quem mais acabava me irritando, porque, ao menos naqueles momentos, ele estava em silêncio. Eu estava tão desesperada para dormir, e ela não calava a boca. Apesar de todo o drama noturno. De dia minha mãe tornava a nossa casa um lugar que meus amigos queriam visitar. Ao menos quando meu pai nos respeitava o bastante para ir beber em outro lugar. Todas as crianças do bairro iam para nossa casa. Na falta de uma palavra melhor, era uma casa legal. Tínhamos um balcão alto, rodeado por 12 cadeiras. Minha mãe era uma típica jovem mãe sulista, sempre fofocando, sempre fumando cigarros com as amigas no bar. Ela fumava Virginia Slims, os mesmos cigarros que fumo agora. Ou conversando com elas ao telefone. Eu estava morta para todos. As crianças mais velhas se sentavam nas cadeiras do bar, em frente à TV e jogavam videogame. Eu era mais nova, não sabia jogar videogame. Então sempre tive que lutar para chamar a atenção dos mais velhos. Nossa casa era um zoológico. Eu vivia dançando na mesa de centro para chamar a atenção. E minha mãe vivia correndo atrás do Brian quando ele era pequeno. Pulando nos sofás enquanto tentava pegá-lo para que pudesse bater nele depois de ele ter retrucado. Eu estava sempre agitada demais, tentando desviar a atenção das crianças maiores que estavam na sala, assistindo TV ou fazer com que os adultos parassem de falar uns com os outros na cozinha. Britney, pare com isso, minha mãe gritava. Nós temos visitas. Apenas seja boazinha. Se comporte. Mas eu a ignorava. E sempre dava um jeito de conseguir a atenção de todo mundo.